um time sem vontade, sem alegria em campo. Mais uma derrota do Clube do Remo neste campeonato, Máriozinho. Olha, Paulo, eu não vou dizer que sem alegria não, porque o time brigou. Até na hora do gol, a gente estava bem no jogo. De repente não, ele bagunçou. Bagunçou, eles tiveram algumas oportunidades, o Marcelo foi bem. Depois, com as nossas mexidas, ele deu uma melhorada. O time deu uma melhorada, procurou, teve até chance. O goleiro Henrique deles lá fez 2 ou 3 defesas importantes também, que poderia ser resultado no empate pra gente. Mas é isso, é o futebol, né? A gente tem que começar a vencer, o Remo tem que começar a vencer, o Remo tem que começar a recuperar a identidade de vitória. A identidade dele é essa. Infelizmente, o campo é ruim para os dois, eu não vou entrar no mérito de campo não, daí não é comigo não. Só que eu acredito que não faltou briga não, o Remo brigou, o Remo disputou as bolas, você vê só, foi um jogo muito truncado no meio campo, no primeiro tempo truncado, no segundo tempo até nós tomarmos o gol, nós estávamos melhor no jogo, tinha tido mais volume, mais intensidade, mais troca de passes, mas tomou o gol, né? Quando toma um gol você fica na desvantagem, você começa a perder a concentração, isso que não pode acontecer. Depois sim, eles cresceram, tiveram algumas chances de gol, no momento conturbado nosso, mas não, depois a gente equilibrou, fizemos um bom jogo, poderíamos ter empatado, poderíamos até ter virado o jogo. Depois das alterações, das 4 alterações que eu fiz, 5 aliás, né? Ele foi um jogo praticamente campo reduzido. Campo reduzido, mas infelizmente não se traduziu isso em gols. Tem que começar a ser traduzido em gols isso daí. Vocês não demoraram a mexer quando o Remo levou o gol? Imediatamente vocês fizeram 2 mudanças, Máriozinho? Na verdade, Paulo, a gente ia mexer antes, né? Foi justamente na hora que eu estava conversando com o Aguinaldo, né? E aí tomou gol. E a gente mexeu imediatamente na hora, a gente mexeu um pouco antes, né? Só que teve ali a jogada e tudo, você se concentra na bola, né? Tem ver, certo? Mas a mexida foi no tempo certo, né? A gente tomou o gol mais ou menos com 12 ou 13 minutos, 15, por aí mais ou menos, né? A gente mexeu logo em seguida. Botamos, a situação estava o seguinte, se você for ver só, a gente estava perdendo o meio campo, não é isso? Depois do gol. Quando a gente botou Camilo e Matheus, a gente aglutinou de novo o meio campo, ganhamos o meio campo, depois saiu o Jalisson, botamos o Ronald, a bola ficou um pouco mais no nosso ataque. A gente tinha que fazer futebol ousadia, futebol coragem. Se não tiver coragem, eu não tenho nada que tá fazendo aqui, pô. Você tem que ter coragem para mexer, que foi o que eu fiz, tirei o lateral, botei o Ronald lá, que você ganha mais agressividade pelo lado esquerdo, e botei o Canu, que a bola o jogo estava muito aéreo, muito na área, muito picado na área. E você vê só, depois quando entrou, o Ribamar teve chance de fazer gol, o goleiro defendeu, como eu falei, o goleiro Henrique foi muito bem, que eu conheço. Mas é futebol, quinta-feira já tem outra competição, já tem que mudar o chip, já tem que pensar em classificação, que é jogo único, né? Enfim, é o futebol. Uma partida difícil para o Clube do Remo, jogando contra o Bragantino, que precisava do resultado, né, para garantir uma classificação, já que o Remo já estava classificado. É verdade, mas o Remo sempre tem que buscar vitórias, certo? E nós buscamos a todo momento a vitória, certo? Os jogadores brigaram bem, os jogadores disputaram, foi uma partida disputada. Se você for ver só, apesar de jogar fora de casa, mas o Remo teve atitude sim, procurou o jogo, procurou ganhar o jogo, mas infelizmente a nossa superioridade não foi traduzida em vitória. Futebol tem que ser traduzido em vitória. E já pensar em outra competição. No segundo tempo o Remo foi mais ousado, né? Teve mais oportunidade, criou mais chance de chegar ao empate. Justamente, como eu estava falando com o seu confrade aqui, até o gol, a gente estava melhor no jogo. De repente tomou um gol, um cochilo nosso ali, tomamos um gol. Quando eu fiz as alterações, nós voltamos a crescer no jogo, como eu falei, nós povoamos o meio campo, tivemos mais criatividade, a bola começou a ficar no campo do adversário. Depois uma terceira alteração que foi a entrada do Ronald e do Renato também, o time cresceu mais, o time empurrou o adversário pro campo defensivo dele. Depois eu tive que fazer uma mexida mais ousada ainda, tirei o lateral esquerdo, botei o Ronald, que é o canhoto nato, né? Pelo lado esquerdo também, falei um papel de ala atacante. E botei o Canu mais um na área, para povoar a área adversária, para a gente brigar na área. E quase dá certo. Mas futebol não existe quase. Futebol existe quem ganha e quem perde. Felizmente fomos nós que perdemos o jogo.